Um futuro mais saudável. É isso que nos move. À medida que o mundo evolui, nós também evoluímos, nos dedicando para melhorar a vida das pessoas hoje e nas gerações futuras. Cria um futuro onde todos nós teremos mais tempo com as pessoas que amamos. Isso é o que nos torna quem somos. É isso que nos faz. Roche. Bom, boa tarde a todos. Vamos tentar falar um pouco de cirurgia, né? Graças a Deus, né? Porque ninguém merece, mas tudo bem. Então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre a reconstrução adjuvante, se a radioterapia implica na reconstrução imediata, sim ou não? Não tenho conflito de interesse. Então a mastectomia ainda é responsável por mais do que 25% do tratamento cirúrgico, onde que a relação do tamanho do tumor e o tamanho da mama é uma das principais indicações, assim como a multicentricidade e a recorrência local pós o tratamento conservador. Aqui nesse trabalho do Renato Torresan, mostra que a gente acaba tendo sempre tecido mamário residual, né, nos retalhos da mastectomia, e conflitante ainda, associado a isso, a gente acaba tendo, alguma coisa apagou aqui, o aumento das taxas de reconstrução mamária aqui nos Estados Unidos, quase que dobrou nos últimos 20 anos a reconstrução imediata das pacientes. E dentro desses 140 mil casos de reconstrução, a gente tem aqui mais do que 100 mil casos trabalhando ou com expansor, seguido de implante ou com implante direto. A preferência da reconstrução mamária com implantes, ela tem a ver com menor tempo cirúrgico, menor tempo de recuperação, incisões menores e não ter zona doadora. Então, a gente vê que a partir de 2002, a gente tem um aumento crescente da reconstrução mamária com o uso de implantes, aqui em linha vermelha, e os retalhos permanecendo estáveis. Nesse trabalho, nessa revisão do Orecchia, Roberto Orecchia de Milão, ele vê e coloca o que era a indicação antes da radioterapia, né, nas pacientes pós-mastectomia, e, posteriormente, ele vê, e foi visto através de 2.000 pacientes, que bastou um linfonodo positivo, já estava indicado fazer a radioterapia pós-mastectomia, aumentando aí a taxa, diminuindo a taxa de recorrência local e aumento de sobrevida. Os efeitos da radioterapia todos nós já conhecemos, mas ela vai trazer uma menor vascularização, maior fibrose e um pior reparo tecidual. Temos vários trabalhos, né, e entre eles mostram o aumento das indicações da radioterapia pós-mastectomia e o aumento das reconstruções mamárias. Independente do tipo de reconstrução, os riscos, a radioterapia pós-mastectomia vai aumentar sempre as complicações, vai piorar os resultados estéticos e piorar a qualidade de vida dessas pacientes reconstruídas. Nesse trabalho de 1.300 pacientes da Mayo Clinic, eles mostram aqui umas complicações em 30 dias ao redor de 10% a 12% nas reconstruções mamárias e da falha de reconstrução em um ano na radioterapia de 21% e sem radioterapia de 13%. O maior trabalho que tem de único cirurgião, então, do Peter Cordeiro, do Memorial, em que avaliou 2.100 pacientes, e nessas pacientes que ele fez um segmento de quase 60 meses, ele encontrou, das 15% das pacientes que fizeram radioterapia, elas tiveram 10% da perda do implante no grupo irradiado e 0,5% do grupo não irradiado. E a contratura 3 e 4 teve 7% no grupo irradiado e 0,5% no não irradiado. Só que aí ele fazia o quê? Ele fazia a mastectomia, todas elas tinham o expansor, seguidos de implante. Nunca implante imediato, então ele fazia a reconstrução com o expansor, ele fazia a sua expansão após 10 a 14 dias, antes da radioterapia ele fazia essa troca do expansor pela prótese e ele irradiava a prótese, não o expansor. Os resultados de bons a excelentes praticamente não tiveram muita diferença, mas as taxas previstas da perda do implante ao redor de 12 anos era significante, quase 17% nos grupos das pacientes irradiadas. Já as taxas de substituição dos implantes até em 8 anos não tinha uma maior significância. Aqui a gente vê
essas taxas e vê no gráfico essa pequena diferença. Então, na ideia dele, por mais que você tenha esse aumento da falha dos implantes, né, quando irradiado, ainda vale a pena do que você fazer. Ele considera ser uma perda pequena, então ainda vale a pena correr o risco. E aqui ele coloca, principalmente, como as infecções, tanto no grupo irradiado ou não, foram semelhantes, mas no grupo da radioterapia, as taxas de contratura foram muito maiores e significantes. Então, como conclusão, ele tinha um aumento das complicações nas pacientes irradiadas, os resultados estéticos e excelentes eram bons, a grande maioria dessas pacientes realizariam novamente uma reconstrução com implante, e a contratura foi aí o mais comum em quase 50% dos casos. Nesse outro trabalho aqui, multicêntrico sueco, ele também avaliou, todos são muito semelhantes, né? O aumento das complicações da reconstrução com implantes, o aumento da contratura e as taxas de cirurgias não planejadas. Foram 754 casos, onde que eles viam como desfechos principais, principalmente, as falhas de reconstrução e as cirurgias não programadas, onde que a falha de reconstrução nessas 750 pacientes era muito maior no grupo e significante no grupo irradiado. E a falha estimada em 5 anos também no grupo irradiado era pior. Agora, se a gente considerasse aqui os casos das pacientes previamente irradiadas, mais ainda a gente aumenta o número de complicações. Como cirurgias não planejadas também foi significante o grupo quem fez radioterapia, e o tempo médio entre as cirurgias de resgate foram semelhantes nos dois grupos. Esse outro trabalho ele avalia um grupo de radioterapia, ele avaliou 300 pacientes que fizeram quimionel, fizeram a mastectomia com a reconstrução e irradiaram posteriormente. Eles viram que o uso do expansor com implante era muito maior o número de complicações do que só implante. E aqui eles colocaram aqui a taxa de 10% se você fizer a reconstrução imediata de complicação e 40% se for expansor depois do implante. Aqui no gráfico mostrando, então ali azul aqui os expansores e a prótese e os retalhos muito semelhantes. Nesse outro grupo, com 1.800 pacientes que fizeram reconstrução com e sem radioterapia, 41% dessas pacientes receberam radioterapia, onde que, mais uma vez, as pacientes com a reconstrução fazendo o expansor conseguiram ser piores do que as pacientes que faziam com implante. E as taxas da reconstrução com implante imediato eram muito semelhantes às pacientes que fizeram o retalho. Nesse trabalho japonês, onde que eles fizeram essa meta-análise, 65%, 66% fizeram reconstrução imediata, é a maior técnica utilizada na reconstrução imediata, e eles avaliaram as complicações. O objetivo desse trabalho era justamente trazer essa meta-análise para compilar o que seria a diretriz da sociedade japonesa para fazer a reconstrução. Eles viram 23 estudos, onde que eles queriam avaliar as complicações maiores, falha na reconstrução, contratura capsular e os resultados estéticos. Aqui, a gente avaliando que as complicações maiores, quase 2,6 vezes mais frequente no grupo irradiado, a falha da reconstrução em 3,3, a contratura capsular quase 9 vezes mais do que a paciente que não irradiou. E, por fim, aqui 3,5 vezes pior o resultado estético da paciente do que fez a radioterapia. Então, eles chegam como conclusão que a radioterapia é associada a um risco muito maior de desfechos adversos quando eu faço na reconstrução com implante, e as decisões devem envolver as discussões com os pacientes e familiares, explicando os riscos e benefícios. Além disso, tem o consórcio de oncoplastia, onde que eles viram que tiveram os aumentos das reconstruções mamárias e das indicações da radioterapia, onde que eles avaliaram. E a técnica da mastectomia preservadora de pele e mamilo não implica, não deve se levar em consideração quando você tem uma radioterapia prevista. E também, no outro gráfico aqui ao lado, ele mostra que nessas pacientes você aumenta o risco das complicações se eu for fazer reconstrução imediata. Além disso, no outro painel, eles avaliaram que a reconstrução com retalhos autólogos tem muito menos complicações, e no caso, se precisasse nessa
na tabela ao lado, se precisasse de uma reconstrução imediata com implantes, eu utilizaria o quê? Então, eles preferem fazer em 2 tempos, expansor e prótese, e tanto faz se você usa malhas ou não, ou se você usa pré-peitoral ou não. E, além, para complementar, eles avaliaram se a paciente que vai fazer essa radioterapia implica você colocar essa prótese pré-peitoral ou não. Eles não viram diferença e eles acham que a complicação não acaba sendo maior se você decide por fazer pré-peitoral ou reto-peitoral. Então, aqui as conclusões são todas muito parecidas. Não é uma contraindicação absoluta você fazer a reconstrução imediata com implante. Não tem recomendações específicas se você usa que tipo de implante, se você vai usar malha ou não. E as técnicas de radioterapia são importantes, determinantes para definir a técnica. Aqui, finalizando, o NCCN também vai avaliar, na avaliação dele, que você pode fazer tanto implante, tanto retalho, quanto expansores, e você vai decidindo por fazer direto com o implante, você tem que considerar características como pitose, pele, pacientes tabagistas, obesas, para poder definir, mas você tem respaldo para poder fazer com reconstrução imediata. Aqui, finalizando já, entre fazer pré e pós-peitoral, e retropeitoral, a partir de 2017, tem um único trabalho que mostra aqui, que é uma meta-análise, e vê que tem uma diminuição, uma tendência à diminuição de contratura capsular e aumento da perda de implante quando você faz pré-peitoral. E, por último, temos um colega que vai falar de radioterapia depois, uma comparação, uma outra meta-análise japonesa, comparando agora de 2025, se implica eu fazer hipofracionamento e fazer a radioterapia convencional, onde que as maiores complicações e a falha da reconstrução não mostrou diferença estatisticamente significante, mas na contratura capsular parece que todos os trabalhos mostram a diminuição da contratura capsular com hipofracionamento. Concluindo, a indicação da a radioterapia pós-mastectomia é determinada pelos riscos da doença, não tem que ser definido pelo tipo de reconstrução, e apesar da reconstrução com implantes continuar sendo amplamente utilizada, a gente tem que destacar para os pacientes a possibilidade de fazer com os retalhos. Então, concluindo, a resposta, a princípio, a minha é não, mas depois a gente vai estar vendo. Obrigado.